Semana passada eu estava numa reunião de família, aniversário de criança e aquele esquema clássico, bolo, refrigerante, criançada correndo por todo lado. E num canto da sala tinha uma senhora, devia ter uns 70 anos, sentada quietinha, olhando tudo de longe, com um sorriso meio apagado no rosto. Eu fui lá conversar com ela porque aquele sorriso me chamou a atenção, sabe? Não era um sorriso de quem está feliz, era de quem aprendeu a ficar quieto. A gente começou a conversar e ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Ela disse: eu passei anos achando que ser honesta com a família era a coisa mais certa do mundo. Contava tudo, cada centavo que eu tinha, cada mágoa que eu sentia, cada medo que aparecia, e quanto mais eu contava, mais eu perdia. Perdia dinheiro, perdia respeito, perdia a minha própria paz. E ali, naquele canto de sala, com barulho de criança, ao fundo, ela me ensinou mais do que muita coisa que eu já li ou estudei, porque o que ela viveu não é caso isolado. É algo que acontece com muita gente depois de uma certa idade, especialmente depois dos 65. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar hoje. Não é sobre esconder as coisas de forma errada, não é sobre mentir para ninguém. É sobre entender que existe uma diferença enorme entre ser transparente e ser ingênuo, e que algumas informações, quando saem da sua boca sem critério, voltam de um jeito que machuca de verdade. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar 4 coisas que merecem muito cuidado antes de você sair falando por aí depois dos 65 anos. A primeira é sobre dinheiro, e eu sei que parece clichê, mas espera que eu vou te mostrar, porque isso é muito mais sério do que parece. Imagina o seguinte: você trabalhou a vida inteira, foram décadas acordando cedo, cumprindo horário, às vezes fazendo hora extra, abrindo mão de coisa aqui, apertando o cinto ali, e aí chegou a aposentadoria. Você vendeu um imóvel, juntou uma reserva, não é fortuna nenhuma, mas é o suficiente para você viver com tranquilidade, viajar uma vez ou outra, se dar um presente de vez em quando, sem culpa. Aí você chega numa reunião de família todo animado e fala: gente, vendi o apartamento, consegui uma graninha boa, agora vou finalmente aproveitar um pouco da vida. Parece inofensivo, né? Parece que você está só compartilhando uma boa notícia com as pessoas que você ama, mas em menos de um mês começa. O filho manda mensagem falando que está precisando trocar de carro. A filha comenta que o apartamento dela está pequeno e que se tivesse uma ajudinha dava para dar entrada num maior. O neto aparece com uma ideia de negócio que só precisa de um investimento inicial. E quando você compra um celular novo para você, aparece aquele comentário: nossa, celular novo, achei que o senhor ia guardar esse dinheiro. Aí trava o homem ou a mulher que trabalhou a vida inteira, de repente precisa se explicar para a família porque está gastando o próprio dinheiro. Isso não faz o menor sentido, mas acontece, e acontece exatamente porque a informação foi jogada lá fora sem critério. Quando a família sabe que você tem uma reserva, você automaticamente vira o banco da família. Cada problema que aparecer vai bater na sua porta primeiro e aí você fica naquela armadilha. Se você emprestar, eles voltam. Se você não emprestar, você vira o egoísta, o que não ajuda, o que juntou dinheiro e não quer dividir. E o pior é que isso corrói aos poucos. Começa com um pedido razoável, depois vem outro e outro, até que um dia você olha para o extrato e percebe que a reserva que era para te dar segurança foi embora e você ficou sem nada, dependendo exatamente das pessoas que deveriam te apoiar. Então, o recado aqui é simples. O que você tem na conta, o quanto você recebe de aposentadoria, o que você juntou ao longo da vida, isso é informação sua. Você não precisa mentir se alguém te perguntar diretamente, mas também não precisa sair anunciando. Você pode ajudar quem você quiser, quando você quiser, no valor que você decidir, mas isso tem que ser uma escolha sua, não uma pressão, não uma culpa. O dinheiro é seu, você trabalhou por ele e você tem todo o direito de gastar com o que te faz feliz, sem dar satisfação para absolutamente ninguém. O segundo ponto é sobre mágoa, e esse aqui dói mais porque é sobre coisa do coração mesmo.
Tem coisas que machucam de verdade. O filho que prometeu que ia visitar toda semana e sumiu por meses. A filha que soltou um comentário que cortou mais do que faca. O neto que você ajudou a criar, que você tratou quase como filho e que hoje mal lembra que você existe, isso dói. Ninguém aqui vai fingir que não dói. O problema não é sentir a mágoa, o problema é o que você faz com ela depois, porque tem gente que transforma aquela dor num assunto permanente. Toda conversa volta para lá, tá falando com a filha, lembra da mágoa, encontra uma amiga no mercado, conta a história, tá no telefone com a vizinha, o assunto é o mesmo. E parece que falar alivia, né? Parece que se você contar para mais gente, de alguma forma a dor vai diminuir. Só que não é assim que funciona. Quando você fica repetindo a mesma mágoa para todo mundo ao redor, você não está curando nada, você está mantendo aquela ferida aberta. E pior, você está construindo um tribunal onde aquela pessoa é o réu e todo mundo que te ouve é jurado. E aí o que acontece? A pessoa afasta, porque ninguém aguenta ser o vilão da história para sempre. Ninguém consegue se aproximar de alguém que só fala das decepções que essa pessoa causou. Então, ao invés de resolver, você cria mais distância. E quando você mais precisar daquela pessoa, ela vai estar tão longe emocionalmente que vai ser quase impossível se reencontrar. Tem outra coisa que ninguém fala sobre isso. Quando você fica repetindo a história, você dá poder para ela. É como se aquela situação, aquela pessoa naquela mágoa ficasse morando na sua cabeça de graça, ocupando espaço, consumindo energia que você poderia estar usando para viver coisas boas. Não estou dizendo que você tem que fingir que está bem quando não está. Não estou dizendo que você tem que engolir tudo sem reagir, mas tem uma diferença entre conversar sobre o que te machucou de forma direta, uma vez com a pessoa certa, e transformar aquilo no seu assunto principal. Processa de outro jeito, escreve num caderno, conversa com um amigo próximo para desabafar de verdade. Vai caminhar, busca uma terapia se precisar, mas não transforma a sua família inteira num palco onde você encena a mesma dor toda vez que se encontram, porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Mais afastamento, menos conexão. Antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? Pode jogar aqui nos comentários. Cidade, estado, país. Quero saber se tem gente de todo canto acompanhando. Vai lá, comenta agora e depois volta que ainda tem mais 2 assuntos muito importantes. O terceiro ponto é herança. E esse aqui é dinamite pura. Se tem um assunto que consegue destruir família enquanto todo mundo ainda está vivo, é esse. E o engraçado é que a maioria das pessoas que faz isso acha que está sendo responsável, que está evitando confusão futura, que está sendo organizada. Pensa num senhor que decide sentar os filhos, mostrar o testamento e explicar direitinho. A casa fica com o mais velho porque ele mora mais perto. O apartamento fica com a do meio porque ela tem mais filhos. E o dinheiro guardado divide igual entre os 3. Tudo pensado, tudo justo na cabeça dele. Resultado: em menos de uma semana, o filho mais novo não fala mais com a irmã do meio. A mais velha está com raiva do pai porque achou que o apartamento do centro vale mais que a casa e que isso é injusto. E o que era para ser uma conversa de organização virou uma guerra que esse homem vai ter que assistir pelos próximos anos, em vida, sem poder fazer nada. Porque é isso que acontece quando você revela como vai ser a divisão. Cada pessoa começa a calcular, cada um interpreta de um jeito, cada um acha que o outro levou vantagem. E aí começa a comparação, o ressentimento, a conta que nunca fecha na cabeça de quem está esperando por algo que ainda nem existe. Música. E tem mais um detalhe cruel nisso tudo. Quando a família sabe o que vai receber, algumas pessoas começam a te tratar de acordo com o que esperam ganhar. Aquela visita no domingo, de repente, faz sentido diferente. Aquele filho que nunca ligava começa a aparecer mais, e você fica sem saber se é amor ou se é estratégia. Isso é horrível. Ninguém merece passar por isso. Então, o que você faz? Você organiza sim, faz o testamento, registra em cartório, deixa tudo documentado de forma legal e clara, mas guarda isso para você. Quando você partir, o processo legal vai resolver. Tá no papel, é lei. Acabou.
Não tem discussão que mude. Enquanto você está vivo, o que é seu é seu. Você usa como quiser, dá para quem quiser, muda de ideia se quiser, porque você tem esse direito. E a família tem que te amar e te respeitar pelo que você é, pela sua história, pela sua presença, não pelo que você vai deixar quando partir. Se alguém só aparece porque tem algo a ganhar, essa não é uma relação verdadeira. E você não precisa alimentar isso revelando informação que só vai criar expectativa e disputas enquanto você ainda está aqui para ver. O quarto ponto é sobre as suas fragilidades e esse aqui é o mais delicado de todos. Envelhecer tem um lado que ninguém te prepara direito. O corpo vai mudando num ritmo que não é o que você queria. A memória às vezes falha numa hora que você menos espera. O pique que você tinha antes não é o mesmo. Tem dias que bate um cansaço que vai além do físico. Tem noites que a solidão aparece de um jeito que dói. E é natural querer falar sobre isso. É natural querer compartilhar com as pessoas próximas o que você está sentindo, o que está te preocupando, o que está te dando medo. Só que existe uma linha fina entre compartilhar o que é necessário e transformar cada fragilidade num assunto constante. Imagina uma senhora que começa a comentar em toda a conversa que a memória não está boa, que esqueceu o remédio de novo, que está se sentindo sozinha, que tem medo de adoecer e dar trabalho para os filhos. Ela não está fazendo isso com má intenção, ela está sendo honesta sobre o que sente. Mas o que acontece depois? Os filhos começam a agir diferente, de um jeito que parece cuidado, mas vai retirando a autonomia dela aos poucos. Mãe, acho melhor a senhora não dirigir mais. Mãe, vamos colocar alguém aqui em casa para te ajudar? Mãe, não sei se é bom a senhora mexer no fogão sozinha. Cada fragilidade que ela revelou virou uma justificativa para alguém tomar uma decisão por ela. E de repente, ela está vivendo uma vida que ela não escolheu, seguindo regras que outros definiram, perdendo a independência que ela tinha, não por causa do que ela não consegue mais fazer, mas por causa do que ela contou que tinha dificuldade. Isso não é cuidado, isso é controle que começa com boa intenção, mas acaba roubando a liberdade de quem envelheceu. Não estou dizendo que você tem que fingir que é invencível. Se você tiver um problema de saúde sério, conta. Se você precisar de ajuda de verdade, pede. Isso é necessário, isso é saudável. Mas tem uma diferença entre pedir ajuda quando a situação exige e ficar listando cada limitação, cada dor, cada esquecimento, cada medo, como se você precisasse provar para a família que está envelhecendo. Porque quando você só fala das suas fraquezas, as pessoas começam a te enxergar só por esse ângulo. Esquecem que você é alguém que já passou por coisa muito mais difícil do que isso. Esquecem que você tem história, tem experiência, tem sabedoria acumulada. Você vira na cabeça deles só o velhinho ou a velhinha que precisa de cuidado. E aí sua opinião começa a pesar menos. As decisões passam a ser tomadas sem te consultar. Você vai sendo tirado do centro para uma posição de quem só recebe ajuda, nunca de quem participa. Então, cuida da forma como você se apresenta, não para mentir, não para esconder doença, mas porque você é muito mais do que as suas limitações. Você tem uma vida inteira de conquistas, de força, de superação. Não deixa que o medo de envelhecer defina como as pessoas te enxergam nos anos que ainda estão por vir. Se você está se sentindo sozinho, busca atividade, entra num grupo, vai num lugar que te conecte com outras pessoas. Se você está esquecendo as coisas, usa recursos, coloca lembrete no celular, anota, resolve do seu jeito, no seu ritmo, sem transformar cada dificuldade num drama que vai fazer a família decidir que você precisa ser administrado. E olha, chegando aqui no final, eu quero te falar uma coisa que eu acredito de verdade. Guardar essas informações não é egoísmo, não é frieza, não é falta de amor pela sua família, é autocuidado. É você entendendo que a sua paz tem valor, que a sua autonomia tem valor, que os seus anos pela frente merecem ser vividos com leveza e não com o peso de quem está sempre se justificando, sempre sendo cobrado, sempre sentindo que precisa da aprovação dos outros
para fazer escolhas sobre a própria vida. Você passou décadas colocando os outros em primeiro lugar, criando filhos, sustentando casa, resolvendo problema, abrindo mão de coisa para garantir que todo mundo ao redor estava bem. E isso foi lindo, foi importante, foi parte de quem você é, mas agora é diferente. Agora é a sua vez. Agora você pode e deve escolher o que compartilha, com quem compartilha e quando compartilha. Você pode ter limites sem se sentir culpado. Pode dizer não sem precisar dar uma explicação de 3 parágrafos. Pode gastar com o que te faz feliz sem pedir permissão. Pode guardar para você o que é seu por direito. Isso não é abandono. Não é você virando as costas para ninguém. É você decidindo viver com dignidade, com paz, com a liberdade que você construiu ao longo de toda uma vida. E todo mundo merece isso, especialmente quem já viveu tanto. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aqui, porque isso ajuda muito a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Compartilha com alguém próximo, aquela amiga ou aquele familiar que você acha que esse recado vai cair bem e se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos, porque tem muito mais conteúdo desse tipo vindo por aí. E agora eu quero saber quantos anos você tem. Pode jogar aqui nos comentários. Tô curiosa para saber se tem gente de todas as idades assistindo ou se é mais o pessoal que já chegou nos 50, 60, 70. Comenta aí, eu leio tudo igual entre os 3, tudo pensado, tudo justo na cabeça dele. Resultado, em menos de uma semana, o filho mais novo não fala mais com a irmã do meio. A mais velha tá com raiva do pai, porque achou que o apartamento do centro vale mais que a casa e que isso é injusto. E o que era para ser uma conversa de organização virou uma guerra que esse homem vai ter que assistir pelos próximos anos em vida, sem poder fazer nada, porque é isso que acontece quando você revela como vai ser a divisão. Cada pessoa começa a calcular, cada um interpreta de um jeito, cada um acha que o outro levou vantagem, e aí começa a comparação, o ressentimento, a conta que nunca fecha na cabeça de quem está esperando por algo que ainda nem existe. Música. E tem mais um detalhe cruel nisso tudo. Quando a família sabe o que vai receber, algumas pessoas começam a te tratar de acordo com o que esperam ganhar. Aquela visita no domingo, de repente, faz sentido diferente. Aquele filho que nunca ligava começa a aparecer mais, e você fica sem saber se é amor ou se é estratégia. Isso é horrível. Ninguém merece passar por isso. Então o que você faz? Você organiza sim, faz o testamento, registra em cartório, deixa tudo documentado de forma legal e clara, mas guarda isso para você. Quando você partir, o processo legal vai resolver. Tá no papel, é lei. Acabou. Não tem discussão que mude. Enquanto você está vivo, o que é seu, é seu. Você usa como quiser, dá para quem quiser, muda de ideia se quiser, porque você tem esse direito. E a família tem que te amar e te respeitar pelo que você é, pela sua história, pela sua presença, não pelo que você vai deixar quando partir. Se alguém só aparece porque tem algo a ganhar, essa não é uma relação verdadeira. E você não precisa alimentar isso revelando informação que só vai criar expectativa e disputas enquanto você ainda está aqui para ver. O 4º ponto é sobre as suas fragilidades, e esse aqui é o mais delicado de todos. Envelhecer tem um lado que ninguém te prepara direito. O corpo vai mudando num ritmo que não é o que você queria. A memória às vezes falha numa hora que você menos espera. O pique que você tinha antes não é o mesmo. Tem dias que bate um cansaço que vai além do físico. Tem noites que a solidão aparece de um jeito que dói. E é natural querer falar sobre isso. É natural querer compartilhar com as pessoas próximas o que você está sentindo, o que está te preocupando, o que está te dando medo. Só que existe uma linha fina entre compartilhar o que é necessário e transformar cada fragilidade num assunto constante. Imagina uma senhora que começa a comentar em toda a conversa que a memória não está boa, que esqueceu o remédio de novo, que está se sentindo sozinha, que tem medo de adoecer e dar trabalho para os filhos. Ela não está fazendo isso com má intenção. Ela está sendo honesta sobre o que sente.
Mas o que acontece depois? Os filhos começam a agir diferente, de um jeito que parece cuidado, mas vai retirando a autonomia dela aos poucos. Mãe, acho melhor a senhora não dirigir mais. Mãe, vamos colocar alguém aqui em casa para te ajudar? Mãe, não sei se é bom a senhora mexer no fogão sozinha. Cada fragilidade que ela revelou virou uma justificativa para alguém tomar uma decisão por ela. E, de repente, ela está vivendo uma vida que ela não escolheu, seguindo regras que outros definiram, perdendo a independência que ela tinha, não por causa do que ela não consegue mais fazer, mas por causa do que ela contou que tinha dificuldade. Isso não é cuidado, isso é controle que começa com boa intenção, mas acaba roubando a liberdade de quem envelheceu. Não estou dizendo que você tem que fingir que é invencível. Se você tiver um problema de saúde sério, conta. Se você precisar de ajuda de verdade, pede. Isso é necessário, isso é saudável, mas tem uma diferença entre pedir ajuda quando a situação exige e ficar listando cada limitação, cada dor, cada esquecimento, cada medo, como se você precisasse provar para a família que está envelhecendo, porque quando você só fala das suas fraquezas, as pessoas começam a te enxergar só por esse ângulo, esquecem que você é alguém que já passou por coisa muito mais difícil do que isso, esquecem que você tem história, tem experiência, tem sabedoria acumulada. Você vira na cabeça deles só o velhinho ou a velhinha que precisa de cuidado. E aí, sua opinião começa a pesar menos. As decisões passam a ser tomadas sem te consultar. Você vai sendo tirado do centro para uma posição de quem só recebe ajuda, nunca de quem participa. Então, cuida da forma como você se apresenta. Não para mentir, não para esconder doença, mas porque você é muito mais do que as suas limitações. Você tem uma vida inteira de conquistas, de força, de superação. Não deixa que o medo de envelhecer defina como as pessoas te enxergam nos anos que ainda estão por vir. Se você está se sentindo sozinho, busca atividade, entra num grupo, vai num lugar que te conecte com outras pessoas. Se você está esquecendo as coisas, usa recursos, coloca lembrete no celular, anota, resolve do seu jeito, no seu ritmo, sem transformar cada dificuldade num drama que vai fazer a família decidir que você precisa ser administrado. E olha, chegando aqui no final, eu quero te falar uma coisa que eu acredito de verdade. Guardar essas informações não é egoísmo.